Graças, paz, igreja, boa noite, amém. Pode se assentar, dizer que vocês são guerreiros, porque vir no culto hoje é só quem realmente é crente de verdade. Aleluia. Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de futebol, talvez entre nós aqui eu seja o que eu mais gosto, mas o meu Jesus é mais importante, amém. O meu Jesus é mais importante do que qualquer jogo. A gente tem que ter esse equilíbrio no coração, né? A gente pode torcer, gostar, mas idolatrar, aí é algo que é perigoso. Tem irmão aí que está chorando uma hora dessa, e nós estamos aqui celebrando ao Senhor, estamos aqui glorificando a Deus. Queria convidar você a fechar os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Jesus por essa noite, mais uma vez, né? Agradecer a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui glorificando o Teu santo nome, porque Ele é bom, amém? Pai, nós te adoramos nessa noite, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, de estarmos aqui, Deus, na igreja, reunidos como igreja, Pai, para celebrarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade nessa noite de participar da Tua mesa, participar da ceia. Nós te agradecemos, Jesus. Assim como antes, desde o início que nós estamos aqui, o Senhor se faz presente. Nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor conduza essa palavra, que o Senhor possa conduzir essa mensagem, que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade em nosso meio essa noite, Pai. Liberdade para poder curar, para salvar, para libertar, para abrir os nossos olhos, Senhor, para conduzir o nosso coração. Deus, independentemente do que está passando, nós te amamos, Senhor. Tu és a pessoa mais importante das nossas vidas. Nós te rendemos nosso louvor, Pai, e nós te rendemos a nossa adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu vou dar mais uns 5 segundinhos só para você dar um oi para o seu irmão mais uma vez. Deus é maravilhoso. Eu queria dar continuidade. Nesse mês, nós iremos falar um pouquinho, já começou no domingo passado, para quem estava aqui, queremos falar sobre uma série sobre tempo. É algo que Deus colocou no nosso coração, e eu acredito que o Eri, ele deu início aqui no domingo passado, e para quem estava aqui, hoje eu queria falar sobre o tempo certo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis capítulo 1, Gênesis 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Irmãos, que o teu coração possa estar aquecido nessa noite. Nós não iremos sair daqui da mesma forma, até mesmo que louvores já foram dados ao nosso Senhor. Louvores já subiu a Ele. Deus já quebrou barreiras aqui nessa noite. Amém? O texto diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão. Sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filho, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas, esse que veio a palavra do Senhor. Vou ler aqui junto com a tradução para todos compreender melhor. Esse que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, e esse será o teu herdeiro. Versículo 5.
Então o levou para fora e disse: olha, agora para os céus e quantas estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente ou a tua descendência. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isso por justiça. Eu sei que todos aqui, acredito que já conhecem a história de Abraão. Até aqui ele está ainda sendo chamado de Abrão. Para quem teve domingo passado aqui, o Eri falou sobre 2 tempos, que é o Cronos, que é o tempo que mede no relógio ou no calendário. É o tempo humano, muitas vezes marcado pela nossa pressa e pela nossa ansiedade, é o nosso tempo humano, né? Hoje, eu acredito que quem está aqui saiu correndo de casa, meio atrasado, né? Então, olhando no relógio, então, o tempo que a gente olha no relógio é o tempo Cronos. E o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo determinado por Deus. É o tempo da graça, da oportunidade. O tempo Kairos é o tempo perfeito de Deus. Então, existe essa diferença, né, do Cronos por Kairos. Deu para entender? Então, para quem estava aqui domingo agora, domingo passado, foi falado um pouco sobre isso. Então, nós estamos lendo aqui a história de Abrão, e Deus veio até ele, trazendo uma promessa sobre a vida dele, falando sobre descendência. Tanto que ele chega aqui, ele apresenta Damasceno e Eliezer, né? Mas Deus fala com ele assim: não é essa pessoa. O teu filho será gerado de você, é algo que será gerado de você, da tua semente. Para quem não sabe, eu vou resumir aqui. Quem não podia ter filho não era Abrão. Quem não podia gerar era Sarai. Ela era estéril. Ela era casada com Abrão. E tinha mais. Abrão aqui, ele não era um menininho, né? Ele não era um adolescente ou um jovem que tinha acabado de casar. Ele já era de idade. Tanto ele quanto a esposa dele. E Deus vem e fala para ele uma promessa. Tanto que a Bíblia fala aqui no versículo 5, que Deus pega ele, provavelmente Deus estava falando com ele dentro da casa dele, né? Então Deus fala assim, levou ele para fora. Então eu acredito que era de noite, porque... Não, era de noite, não tem como contar as estrelas de dia, né? Então Deus pede ele para olhar para o céu, e com certeza aquele dia estava um dia muito bonito, né? Que estava o céu bem estrelado, e Deus fala para ele: olha para o céu, você pode contar essas estrelas? É óbvio que não tinha como ele contar as estrelas. Alguém que já conseguiu contar as estrelas? Não tem como, é impossível. Aí Deus fala: assim vai ser a sua descendência, assim vai ser algo que vai sair de você, que vai ser gerado através de você. Só que aí está tudo certo, tudo bonito, tudo perfeito. No versículo 6 fala que ele creu no Senhor, e ele ter crido no Senhor, isso foi para ele foi imputado como justiça, né? Agradou o coração de Deus. Mas vamos lá. Deus vem e faz a promessa para um homem de idade. Deus vem e fala com um homem que tinha uma mulher estéril. Era um cenário bacana? Era um cenário que tinha muita coerência? Às vezes eu fico me perguntando, e eu acredito que nós nunca, de certa forma, iremos entender a mentalidade de Deus, mas Deus, ele sempre irá trabalhar com aquilo que é loucura, né? Com aquilo que não faz sentido. Porque não era mais fácil ele pegar uma pessoa mais jovem? Não era mais fácil ele pegar um casal mais jovem, um casal que não era estéril? Mas Deus faz a promessa para um homem de idade e para uma mulher de idade que não podia ter filhos. E aqui ele creu. Eu queria trazer essa mensagem para o nosso contexto de vida hoje, para a nossa rotina de vida. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu vou ser bem objetivo, tá bom? A gente vai sair no horário, mas essa palavra precisa fazer sentido nas nossas vidas. Por quê, irmãos? A nossa vida está em constante
andamento. Eu não consigo parar o tempo. Você consegue parar o tempo? Eu não consigo. Quer queira ou quer não, os dias vão passar. Quer queira ou quer não, os anos vão passar. Quem queira ou quer não, os minutos vão passar. Quer queira ou quer não, eu vou envelhecer. Quer queira ou quer não, eu não tenho como mudar isso. Agora eu acredito em algo que é liberado sobre todos nós. Sobre todos nós. As promessas de Deus. As promessas de Deus, elas são liberadas sobre nós. E o que tem, nesse tempo, trago um incômodo no meu coração, é que existem muitas pessoas carregando as promessas de Deus, só carregando, sabe? Mas não vivendo elas. Não tendo um alinhamento do tempo Cronos, que é o nosso tempo, com o Kairos. Agora, Deus, Ele é Deus de promessas. Eu acredito, não precisa levantar a mão, que em um determinado momento, algum momento, ainda que você esteja aqui essa noite, não está, às vezes, crendo muito nas promessas de Deus, mas Deus já falou contigo em algum momento. Seja através de uma palavra, seja através de um profeta, seja através daquilo porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Eu acredito no Espírito Santo de Deus. O maior profeta que nós podemos carregar está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Mas em algum momento, uma promessa de Deus foi revelada a você, foi mostrada para você, foi escrita para você, foi desenhada para você. Assim como Deus estava mostrando para Abraão uma promessa. E não só falando com ele, Deus leva ele e ainda mostra para ele: olha para o céu, assim vai ser o que eu vou fazer na tua vida. E através da tua vida. Algo muito grande, algo extraordinário, algo que vai além do que os nossos olhos possam ver, o coração imaginar. A Bíblia fala que ele creu, Deus se agradou disso, mas existe algo que é entender o tempo de Deus, que é entender o propósito de Deus. Irmãos, eu conheço aqui esse tempo que eu estou vivendo. Eu conheço, tá? Ninguém me falou, não. Na época me falaram, mas depois com o tempo eu fui conhecendo. Conheço aqui pastores vocacionados nesse país. Quando eu falo vocacionados, irmãos, não é pastor porque foi determinado que ele fosse um pastor. É pastor vocacionado mesmo. Carrega isso. Mas estão aqui nesse país, muitas das vezes, vivendo fora daquilo que era para estar vivendo. Fora da promessa. Sabe? Fora da realidade da promessa de Deus. Dá para viver assim? Dá, irmãos. Dá para viver. Vocês vão entender um pouquinho mais à frente. Dá para viver dessa forma? Dá. Dá para poder viver fora das promessas de Deus. Mas o que me incomoda é nós não vivemos as promessas de Deus. São dois pontos diferentes. É nós falarmos assim: eu tenho promessa de Deus. E você pode bater no teu peito e dizer que você tem promessa de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Agora, eu posso bater no peito e dizer: eu tenho promessa de Deus. Nós temos promessa de Deus. Agora, é diferente de vivermos as promessas de Deus. São dois pontos diferentes de vivermos as promessas de Deus. E o que de certa forma me incomoda? Porque o tempo está passando, irmãos. O relógio Cronos, ele não para. O relógio Cronos, ele e ainda mais no tempo que a gente está vivendo, ele está acelerado. Eu falei num culto aqui passado que parece que nós estamos vivendo como gostamos de viver, porque hoje nós não temos paciência nem para ver um áudio no WhatsApp mais no tempo normal. Alguém aqui consegue hoje ouvir um áudio no tempo normal? Irmão, você consegue, glória a Deus. Mas muitas pessoas estão acelerando para 1.5, né? Agora tem 2.0 e se tiver 2.5, vai acelerar para 2.5, para dar pressa, sabe? Mas assim também a gente está vivendo. Eu vejo que Deus acelerou o tempo, né? Hoje nós não estamos vivendo num tempo 1.0 mais. Por quê, pastor? Irmãos, você entre a segunda-feira, quando você assusta, já é segunda-feira de novo.
E você nem sabe como se... Mas espera aí, foi ontem que eu estava fazendo tal coisa e o mês já acabou, o ano está acabando. Ou seja, eu vejo Deus acelerando o tempo, sim. Abreviando o tempo. E por que Deus está fazendo isso? Por causa da igreja, irmãos. Por causa do seu povo. Porque o que está acontecendo nesse mundo é algo grave. E que se Deus não abreviar os dias, nem os eleitos vão capaz de suportar a vida aqui nessa terra mais, irmãos. Como assim, pastor? Se Deus não acelerar para 1.5 e abreviar o tempo, se nós vivemos um tempo 1.0, é perigoso ninguém se salvar. Mas como assim ninguém se salvar? Por causa do pecado, irmãos. Por causa da aceleração. O povo hoje anda disperso. O povo hoje não se importa mais com o Senhor, irmãos. E é uma realidade. Estou falando mentira? O povo hoje não leva a vida assim, de qualquer maneira. Ouve a palavra, gosta da palavra, mas não coloca a palavra em prática. É como assim, faz sentido, irmãos, eu ouvi, e colocar em prática. Mas eu acredito que Jesus, irmãos, Ele quer alinhar na minha e na tua vida o Cronos com o Kairos, para que a gente possa trazer de volta. Não sermos simplesmente portadores de promessas. Sabia que tem pessoas indo para o caixão com as promessas, mas nunca viveu elas? Existe, irmãos. Existe uma canção que fala assim, né? Que eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir. Irmãos, essa canção não é verdadeira não, tá? Há uns anos atrás eu achava que era verdadeira. É como assim... Deus, Ele falou, eu não preciso fazer nada para viver as promessas, Ele vai cumprir na minha vida, eu não preciso fazer nada. Mas isso não é uma realidade. Mas vamos lá. Então Deus, Ele fala com Abrão, Abrão creu. Agora lá no capítulo 16, vamos ler o versículo 1, por gentileza, do livro de Gênesis. Capítulo 16, vamos ler o versículo 1. Um pouquinho mais à frente. Olha o que o texto está dizendo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Versículo 2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura, e tenha filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Versículo 4. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julga entre mim e ti. Amém? Olha o que acontece aqui. Aqui está falando que, ao mesmo tempo que Abraão, ele creu que Deus tinha feito uma promessa para ele, porque geralmente, quando Deus nos faz uma promessa, o cenário das nossas vidas não é favorável. Não é favorável. Nunca vai ser favorável, irmãos. Eu achava que seria. Mas porque Deus, Ele não age no natural. Deus, Ele age no sobrenatural. É a mesma coisa de Deus chegar para você e falar assim: você vai ser um empresário, você vai ser um homem muito próspero. E você ouve aquela palavra, mas quando você vai abrir a tua conta, não tem $1 lá, irmãos. Não tem $1. Você está com as contas atrasadas, né? Você está dependendo de um corvo, talvez, levar algo para você no outro dia. Mas aí Deus vem e fala isso contigo. E já aconteceu comigo. Eu tenho autonomia para falar sobre isso. Ao mesmo tempo que a gente acredita, a gente não acredita. Ao mesmo tempo que a gente chora, a gente ri e pensa assim: como que Deus vai fazer isso? Não é assim? A gente pensa dessa forma. Talvez com você seja diferente, mas comigo não é. Eu tive uma experiência
há 2 semanas atrás, sexta retrasada, o Samuel estava lá na mesa, né, e ali eu tive a oportunidade de sentar com a profeta, né, a gente estava ali comendo, só comendo. No final ali da reunião, ela pega e libera uma palavra sobre a minha família. Só que o interessante é que essa palavra que ela libera sobre a minha família é a mesma palavra que Deus já tinha falado comigo desde a minha adolescência, quando eu caso, porque Deus não é Deus de confusão, amém? Deus é Deus de alinhamento. Então, a palavra profética, as promessas de Deus, ela te acompanha independentemente do país que você estiver. Por isso que não tem como nós corrermos da presença de Deus. Tem um salmo que fala que se eu desço no mais profundo oceano, lá Ele vai estar. Então, quando ela libera aquela palavra, irmãos, e cada detalhe, inclusive naquela mesma sexta-feira, eu estava lá de manhã, resolvendo algumas coisas, e quando eu ouço aquilo, eu tive 2 reações. A primeira foi chorar, e a segunda dentro de mim foi rir, pensar, Deus, como que o Senhor vai fazer isso? Porque o cenário não é favorável, e não é mesmo. Talvez seja um cenário desértico, que não tem coerência. E é a mesma coisa esse cenário na vida de Abraão. Um homem, gente, velho. Estou falando assim com todo respeito, né? Eu não estou aqui dizendo nada contra a gente ter idade, não é isso. Eu estou dizendo que ele estava de uma idade avançada. E a mulher ainda estéril. Então, irmãos, não tinha coerência. Mas aqui agora, no versículo 1, olha o que acontece, do capítulo 16. A esposa dele, Sarai, ela vem, óbvio, né, também ele chegou e falou para ela, olha, Sarai, Deus falou comigo que a gente vai ser pai de nações, a nossa descendência vai ser muito grande. Aí o que ela faz? Vamos fazer o seguinte, Abraão, vamos dar um jeitinho nisso? Olha, eu não posso ter filho, não posso, eu já sou uma mulher de idade, e não só isso, eu sou estéril, então pega a minha serva. Quero deixar algo bem claro aqui, que naquela época, o contexto, história, lugar, era permitido fazer isso, tá? Então, Abraão não estava traindo Sarai. Então, ele vai, deita lá com a egípcia, e acaba ela concebendo e gerando, eu acredito que todos aqui conhecem, Ismael. Ele gera Ismael. Só que Ismael não era aquilo que Deus estava falando com Abraão. Não era o filho da promessa. E com nós não é diferente. Nós temos uma especialidade de queremos improvisar aquilo que Deus não improvisa. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo claro. Você vem num culto domingo, claro, vou dar um exemplo claro aqui. Você ouve a palavra e na segunda de manhã você está gerando Ismael. Porque Ismael, ele representa o esforço da carne, entende? Um improviso. Eu dou meus pulos, eu dou o meu jeito de resolver isso. Estão conseguindo entender? Eu tenho a solução para esse problema. Se as portas não se abrir, eu vou chutar essa porta. Se não acontecer nada, eu vou dar minha improvisada. Mas foi assim que aconteceu, irmão. Então, a Bíblia fala que ao mesmo tempo que Abraão deu ouvido à voz de Deus, ele também deu ouvido à voz da sua mulher. E cá entre nós maridos, né? É difícil a gente às vezes não dar ouvido à voz da esposa, né? Não é? Às vezes é difícil. Então ele só obedeceu, tá? Deu ouvido. Então ele gera. Então ali a Bíblia fala que ela acaba concebendo. Eu estou acelerando aqui para a gente ganhar tempo e gerando Ismael. Mas Ismael não era a promessa de Deus, irmãos. Não era. E nós somos especialistas em fazer isso. Nós somos especialistas para poder improvisar. Dar o nosso jeitinho. Ainda a gente fala assim, não, eu tenho uma palavra de Deus para isso. A gente usa ainda, irmãos. Não, Deus falou comigo. Então eu vou dar meu jeito aqui. Né? Quantos você conhece pessoas assim? Talvez se eu e você olhar no espelho, a gente seja essa pessoa, irmão. Continuando. Então Ismael, ele representa o produto da carne.
A Bíblia, ela retrata Ismael como o filho da carne, o filho gerado do esforço, o filho gerado do improviso. Lá em Gálatas, vamos abrir rapidamente, 4, versículo 23. Gálatas 4, versículo 23. Olha o que o texto está dizendo. Se puder colocar aí, por gentileza. Gálatas 4, o versículo 23. Olha o que o texto está dizendo, Gálatas 4, versículo 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então, Ismael, ele representa o fruto da carne, o esforço. Então, o que isso me leva a ver? Que existem muitas pessoas hoje que vivem não a realidade da promessa, mas vivem com o improviso da promessa. Estão conseguindo entender? Elas não vivem a realidade da promessa, elas vivem com o improviso da promessa. Improvisou, nasceu, agora vamos viver, né? Vamos cuidar desse improviso aqui, porque já nasceu. Agora vamos dar uns cuidados com esse improviso. E o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele na sua infinita misericórdia, Ele abençoou Ismael. Ele abençoou Ismael. Mas ele não era o filho biológico entre Abrão e Sarai. Porque o que Deus estava falando era algo que ia ser gerado no matrimônio dele. Era algo que ia ser gerado dentro da casa dele, que ia sair dele e frutificar em Sarai. Estão conseguindo entender? Então ele representa o fruto do nosso esforço. Sabe, o exemplo que eu acabei de falar. Eu conheço, irmãos, pastores aqui, eu estou dando exemplo para que a gente possa compreender que estão vivendo aqui com o improviso da promessa. A vocação pastoral deixaram de lado, para muitas vezes abrir companhia e viver, né, abriu companhia. Aí às vezes está até ganhando dinheiro e fala assim, Deus está me abençoando. Irmãos, quantos já ouviu isso? Deus está me abençoando, eu sou uma pessoa abençoada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Mas agora eu quero dizer para você, porque isso envolve a minha vida e a sua vida. E o que eu estou pregando aqui, irmãos, eu estou levando muito a sério o que eu estou falando. O que é melhor? Viver a realidade da promessa ou o improviso da promessa? O alinhamento daquilo que é o Kairos com o Cronos de Deus, com o Kairos de Deus com o nosso tempo Cronos. Irmãos, entendam uma coisa. Eu estou usando de exemplo aqui Abraão, que ele é nosso pai na fé. E mesmo ele sendo nosso pai na fé, ele desanimou em determinados momentos, porque é difícil acreditar quando o cenário não é favorável, quando nós, ao invés de esperarmos em Deus, nós vamos gerando improvisos. Agora eu quero que você entenda algo do que é esperar em Deus, algo que eu acredito, tá? E o que a Bíblia fala. Esperar em Deus é eu manter a minha vida de santidade nele, é eu manter aquilo que Ele me chamou para fazer. Como assim? Se eu entendo, irmãos, que eu tenho um chamado apostólico, se eu entendo que eu tenho um chamado profético, se eu entendo que eu tenho um chamado pastoral na minha vida, até que chegue o tempo determinado por Deus para que isso aflore, eu exerço ele, mesmo que não tenha reconhecimento. Como assim, pastor? Não existe promessa de Deus se cumprindo na vida de pessoas, irmãos, que não pagam um preço. Estão entendendo? Não tem como eu dizer outra coisa aqui. Você já viu hoje, porque hoje tem vários vídeos na internet,
E você vê muitos profetas entregando profecia para pessoas que estão... Eu já vi, irmãos, profeta falar assim com pessoas, cantores de funk, que estão espalhando a prostituição, espalhando a pornografia, falar desse jeito assim, olha, Deus elevou o teu nome é conhecido. Cara, Deus elevou o nome dessa pessoa. Entenda uma coisa, aquela pessoa pode ser um grande ministro de louvor, dentro das promessas de Deus, mas ela está vivendo uma vida na carne, ela está vivendo uma vida no pecado. Entenda, Deus não tem pacto com o pecado. O que afasta Deus de mim e de você, irmãos, é o pecado, não existe outra coisa. Então, aqui Abraão, ele improvisa, né? Ismael nasce, mas não era isso que Deus tinha para a vida dele, não era a plenitude da promessa. Então Deus não invalidou a existência de Ismael, prometeu abençoar, fez dele uma grande nação. Depois a gente conta essa história que não dá tempo, fez dele uma grande nação, mas deixou claro que ele não era o herdeiro da aliança. Deus deixou claro. É a mesma coisa Deus falar assim, olha, tá tudo certo, você montou a tua companhia aqui nos Estados Unidos, está fluindo, você está ganhando dinheiro, glória a Deus, aleluia, mas não é isso que eu tenho para a sua vida. Não é isso. Não é isso que eu tenho para a sua vida. Aí imagina Abraão pensando agora, porque ele deve ter pensado, agora eu dei meu jeito, né? Agora eu tenho Ismaelzinho, então o que Deus falou vai se cumprir. Eu gerei, eu dei meu jeito. Aí Deus fala, não é sobre isso que eu estava falando contigo. Não é sobre improviso, eu não sou Deus de improviso. Fala para o seu irmão assim, Deus não é Deus de improviso, irmãos. Deus não é Deus de remendo. Deus não é Deus de remendo, não. Deus não remenda promessa, não. Deus, ele cumpre promessa. Prosseguindo. Vamos agora para o capítulo 17 do livro de Gênesis. E vamos ler a partir do versículo 1. Capítulo 17, o versículo 1. Olha o que o texto está falando. Quando, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Porém o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandiosamente. Versículo 3. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo, versículo 4. Quanto a mim, eis o meu conserto contigo e será pai de multidão de nações. Versículo 5. E não chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Versículo 6. E te farei frutificar de uma forma grandiosa, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Versículo 7. Estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Versículo 8. E darei a ti, a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Agora vamos lá. Passa-se um tempo, e Deus novamente volta a falar com Abraão. Então aqui Deus muda o nome dele agora para Abraão, porque diz para ele, porque você será pai de nações. Você será pai de nações. É que agora Abraão estava um pouquinho mais velho. Entenda o contexto que eu estou falando, tá, irmão? Eu quero dizer o cenário. Agora ele estava com 99 anos.
E Deus volta a falar com ele a mesma palavra. Porque Deus, ele é Deus de alinhamento. As promessas de Deus, o chamado de Deus, irmãos, ela não muda. Quem muda somos nós. Quem vira a chave para o errado somos nós, não é Deus. Aí Deus fala com ele novamente. Então Deus estava ali fazendo um concerto com ele. Agora, olha o que o versículo 1 está falando. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque a única forma da realidade da promessa se concretizar na nossa vida é se nós andarmos com Deus e levarmos Deus a sério. De verdade, irmãos. Eu falei um culto aqui atrás. Se você vê pessoas que não levam a Deus a sério, não siga esses exemplos. Sabe por quê? O que Deus tem para a tua vida, Ele tem para a tua vida. O que Deus tem para fazer em você, através de você, é entre você e Deus. Então não troque, entenda isso, não troque a plenitude por migalhas. Porque muitas das vezes a gente muda o nosso coração por causa de exemplos errôneos. Mas não é isso que Deus tem. Então Deus fala para Abraão, olha, anda na minha presença e ser perfeito. E como que eu e você podemos andar na presença de Deus e ser perfeito? Vida de adoração, vida de oração, vida de meditação na palavra, vida de jejum, vida de propósito. É a única forma. Agora, não espere a promessa se cumprir para depois você orar, jejuar, não, irmãos. Antes da promessa se cumprir, nós vivemos essa realidade de andarmos com Deus, para alcançar a plenitude da promessa. Estão conseguindo entender? Eu estou lendo Bíblia aqui, tá bom? Então Deus fala isso. Aí o que o texto diz? Versículo 12 do capítulo 17. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto nascido em casa, como comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, com uma aliança perpétua. O incircunciso, cuja carne de prepúcio não for circuncidada, será estipado do seu povo e violou a minha aliança. Então Deus, ele continua aqui falando sobre o que deveria ser feito. Agora a gente vai lá para o capítulo 21 do livro de Gênesis, o versículo 1 e o versículo 2. Capítulo 21 do livro de Gênesis, o verso 1 e o verso 2. O texto diz assim: o Senhor visitou Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado do que Deus falara, ao tempo certo, ao tempo determinado. Aqui é o Cronos alinhando com, é o Kairos alinhando com o Cronos, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, a promessa de Deus se cumpriu. Por que se cumpriu, irmãos? Porque aqui Abraão continua andando com o Senhor e buscando ter uma vida de perfeição. Perfeito nós não somos, mas a gente tem que lutar para alcançar misericórdia, alcançar perdão, alcançar a graça de Deus, alcançar o favor de Deus. Irmãos, é muito ruim um homem ou mulher que vive fora do favor de Deus. O que nos guarda, o que nos mantém de pé é uma vida dentro do favor de Deus. E quem faz isso é eu e você, atraindo esse favor para nossas casas, atraindo esse favor para dentro do nosso lar. E aqui, o que é que Deus fez? Na velhice, Isaac nasceu. Sara até riu, né? Porque Isaac simboliza a promessa plena, o tempo certo de Deus nas nossas vidas. Algo que não é do natural, gerado na carne, no esforço, mas é algo que é gerado no sobrenatural, no impossível. É algo que glorifica o nome de Deus. É algo, irmãos, que quando chega o tempo certo, o tempo determinado, não tem como eu e você não rir, porque o impossível aconteceu. Aí Sara pensa assim: Abraão, o
Porque Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Agora imagina, Abraão, nós saindo na rua com esse menininho, com Isaac, nós dois já velhinhos, carregando um recém-nascido. As pessoas vão olhar para nós e vão começar a rir. Imagina, irmãos, nós estamos aqui na igreja, chega um casal aqui de... Agora Abraão já estava com 100 anos, ô Samuel. Imagina um casal entrar aqui na porta, o homem ter 100 anos, a esposa de idade, com... Eu e você vai olhar e vai perguntar, é seu bisneto? Nós não vamos perguntar nem se é neto, irmão. Nós vamos perguntar se talvez se é tataraneto. Aí eles viram para mim e falaram, não, isso aqui é nosso filho. Ô, irmão, a gente vai rir, não vai? Seja sincero. Você vai rir. Talvez você não vai rir na cara, mas você vai para um cantinho, você vai comentar com o outro, vai falar assim, não tem condição, não. Aí que é mais tremendo, é esse casal subir aqui nesse púlpito, os dois, com aquele filhinho no colo e falar assim, olha, há uns anos atrás, Deus tinha feito uma promessa para nós, de que nós seríamos pai de multidão, mas a minha esposa não podia ter filho, e outro, nós já somos de idade avançada. Irmãos, é para a igreja aplaudir de pé, não é? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque aquilo que é gerado no Espírito, irmão, aquilo que é gerado numa vida com propósito, que atrai a promessa de Deus plena nas nossas vidas, é para ser glorificado de pé. Eu não sei você, mas eu quero te incentivar a não ser um portador das promessas de Deus. E essa palavra é para mim também. Há um risco muito grande, irmãos, de nós irmos para o caixão, sermos simplesmente portadores da promessa, e não termos vivido a promessa plena de Deus nessa vida. Olha o reflexo da obediência de Abraão. Mesmo ele não entendendo um cenário desfavorável, nós fomos alcançados por essa bênção. Quando Deus fala para ele que de ti nascerão reis, está falando da linhagem de Cristo, irmãos. Estou errado. Então, seja, o que é gerado no Espírito é para que quando eu e você não estivermos mais aqui, outras gerações irão desfrutar da nossa obediência a Deus. Essa bênção vai passar para os nossos filhos, e de nossos filhos vai passar para os netos, dos netos para os... Isso é a Bíblia que está falando. É fácil? Não é fácil, irmãos, acreditar no sobrenatural. Eu estou compartilhando com a igreja que quando eu ouço aquilo lá na mesa, Samuel, você estava lá, você viu, de fato eu comecei a chorar e dentro de mim entrou um riso. Eu pensando, Deus, eu não sei como que o Senhor vai fazer isso aí não. Eu não tenho ciência, mas eu também não posso improvisar. Eu não posso dar um jeitinho para que isso aconteça, porque a nossa mente, ela começa a pensar, a gente começa a manipular tanta coisa aqui dentro, né? Não, peraí, se eu fazer desse jeito, ó, aquela profeta falou comigo, e Deus falou comigo, e se eu fazer assim, aí vai abrir essa porta e tal, enfim. Porque Ismael e Isaac, ele representa dois conflitos que eu e você vivemos. São dois filhos e dois confrontos espiritual. Não precisa abrir, mas o apóstolo Paulo, ele usa, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 22 ao 31, ele usa uma grande alegoria sobre esses dois filhos que representam duas alianças. Ismael representa a escravidão, a lei, ao esforço próprio, enquanto Isaac representa a liberdade da graça. O Ismael que carregamos dentro de nós sempre tentará zombar, perseguir e sufocar o Isaac, a vida no Espírito, a vida da promessa, a vida na fé, porque a gente sabe que a carne, ela briga contra o Espírito. Então, nós, irmãos, sempre iremos... Sabe o que é o Ismael? É aquela voz que zomba das promessas de Deus. A gente querer gerar algo que não fomos chamados para gerar. Quantos aqui querem viver as promessas plenas de Deus? Verdade, irmãos. Eu tenho uma coisa comigo. Eu tenho 38 anos, pastor.
Se eu não tiver uma vida hoje ativa de oração, eu vou ter quando eu tiver 50, irmãos. Se eu não tiver uma vida hoje de leitura na palavra de Deus, não, daqui 10 anos eu começo a ler a Bíblia. Se eu não tiver uma vida que honra Jesus, daqui 15 anos eu levo isso a sério. Eu não conheço uma pessoa que alcançou as promessas de Deus não vivendo um chamado daquilo que Deus falou com Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque o Kairos vai chegar a mim e na tua vida, no tempo certo, no tempo determinado. E sabe o que mais chama a minha atenção? É porque tudo que Deus faz em nós e através de nós é para abençoar pessoas, abençoar vidas. Quando eu entendi há uns anos atrás sobre chamado, eu não esperei ninguém derramar um óleo na minha cabeça para entender que eu precisava de orar, irmãos. Eu fui orar, fui ler Bíblia. Quando eu entendi que um dia Deus falou para mim: olha, eu te chamei para pregar a minha palavra. Então o que eu fiz? Eu fui ler Bíblia, eu fui fazer seminário, sabe? Eu renunciei muitas coisas. Eu não estou falando isso aqui, irmão, porque eu tenho que renunciar a muitas outras coisas, porque não existe alcançar promessas sem renúncia. Um dia desse, uma pessoa me perguntou assim: pastor, o que eu faço para começar a exercer? Porque Deus tem falado comigo, Deus tem falado comigo. Entenda que eu estou falando isso, não é uma metáfora. Uma pessoa chegou perto de mim e falou isso. Eu falei: amém, meu irmão, que glória a Deus, Deus tem falado com você. Agora, começa servindo, começa servindo, começa a servir, sabe, começa a servir. Deixa Deus te usar, meu irmão. Se Deus está falando com você, porque é a palavra que Deus tem para a tua vida. Agora começa a andar na presença de Deus e ser perfeito. Começa a atrair a concretização disso. Atrair esse milagre, esse propósito para dentro da tua casa, dentro da tua vida. Faz sentido, irmãos? Agora imagina, eu e você dentro da nossa casa, cheio de Ismael. Cheio. Ismael na sala. Porque a gente gerou no esforço humano. A gente só tem isso na nossa vida. Fruto do esforço humano. E cadê os frutos dos milagres? Cadê o fruto das promessas de Deus que a gente não tem testemunho para contar mais? Cadê? Quando você senta, irmãos, eu consigo identificar hoje, quando eu sento uma pessoa que só fala do natural, só fala do esforço humano, do esforço, do suor. Agora, quando você senta com uma pessoa que vive uma vida no Espírito, que ela vive as promessas de Deus, é diferente. Sabe por quê? Não tem como você falar que não foi Deus que fez. Não tem como, irmão. É só Deus para poder tirar a esterilidade. É só Deus para fazer um casal de idoso gerar um filho. Não somente qualquer filho, irmão. Era um filho de uma promessa grandiosa de um homem que Deus falou: você e tua esposa, vocês serão pai de multidão. Eu tenho temor de falar essas coisas. Eu não tenho medo de morrer, irmãos. Eu tenho medo de morrer e não viver a plenitude da promessa de Deus. Gênesis capítulo 21, o versículo 14, por gentileza. Gênesis capítulo 1, o versículo 14. Irmão, se Deus tem falado com você assim: eu te chamei para ser um intercessor. Espera ninguém derramar óleo na tua cabeça, não. Começa a orar pelas pessoas. Sério. Não precisa ninguém te ver para isso, não. A gente tem uma mania de querer reconhecimento. Se Deus está falando com você, começa a interceder. Se Deus falou para você assim: olha, você é um profeta, começa a pagar um preço por isso. Anda na presença de Deus e ser perfeito. E se Deus falou com você que você é um grande empresário, começa a estudar, começa a buscar meios, formas, para que Deus possa fazer na tua vida. Não existe promessa sem pagar preço, não existe, irmãos. Olha o que o texto está dizendo. É Gênesis capítulo 21, versículo 14. Vamos todos ler juntos. Olha o que o texto está dizendo. Então se levantou Abraão pela manhã,
de madrugada. Ele tomou o pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu dela. E ela foi-se andando errante no deserto de Beceba. Para que a promessa de Deus ela comece a reinar na minha e na tua vida, aqui a gente está vendo o filho da escrava e a serva, eles foram mandados embora. Eles foram retirados da casa. Eu quero trazer isso para um contexto espiritual na minha e na tua vida. Isso nos ensina que não podemos misturar as obras da carne, nossas próprias soluções com a graça de Deus. Para vivermos o propósito de Deus, é preciso que a gente expulse as velhas práticas, a ansiedade, a dependência dos nossos próprios recursos. Hoje é um culto de Santa Ceia. E é um momento de eu e você repensarmos a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? O tempo está passando. O tempo cronos. Mas o que Jesus está falando aqui nessa noite, que o kairos dele precisa chegar na minha e na tua vida. Agora não vai chegar, irmãos, se a gente continua vivendo as velhas práticas da carne. Se a gente não põe para fora. Então Abraão chegou e falou assim com a serva e com o menino que foi gerado no fruto da carne. Ó, estamos aqui a água e tudo, vai embora. Entenda o contexto que eu quero trazer aqui, para um contexto espiritual na minha e na tua vida. As velhas práticas. Eu tenho lutado contra as velhas práticas. Como assim, pastor? Ter constância naquilo que eu preciso fazer. Às vezes você começa a levantar de madrugada para orar. Aí você ora uma semana, a outra semana você já voltou a não ter mais. Estou dando um exemplo aqui, tá bom? Às vezes você sai daqui hoje, aí você fala assim, vou tomar uma atitude na minha vida, vou começar a pagar um preço. Só que, irmão, o Ismaelzinho é chato. Ele vai querer sempre te puxar. Não. Vamos aqui gerar mais uma coisa na carne. Pega aquilo que não faz sentido mais na tua vida e joga fora, irmãos. Faz uma limpeza, sabe? Eu quero te falar algo também. Anota num papel. Não precisa ser aqui agora não, mas quando você chegar em casa, aquilo que você sabe que é uma promessa de Deus para a tua vida, aquilo que Deus já falou com você. Se você esqueceu, pede o Espírito Santo para te lembrar. Anota no papel, anota assim, ó. Anota, coloca a data. O dia que eu recebi aquela palavra foi dia 26/6/2026. Então foi um dia profético. Eu vou nem esquecer, 26/6/2026. Mas a gente anota, sabe para quê? Porque é muito fácil você desanimar, irmão. Por isso que Deus precisou sempre pegar a cabecinha de Abraão e fazer ele olhar para o céu. Abraão, olha para o céu de novo, meu filho. Olha as estrelas estão lá. A promessa está de pé. Agora você voltou com as velhas práticas, meu filho. Você voltou com os velhos hábitos. Isso não funciona mais para mim, Abraão. Anda na minha presença, eu vou cumprir minhas promessas. Eu falei que eu vou cumprir, eu não sou homem para mentir. Fica de pé, irmão. E começa a falar com o Senhor no teu lugar. Começa a abrir o teu coração, falar com o Senhor. Começa a dizer, Jesus, eu te peço, realinhe o meu coração com o teu tempo certo, Pai. Nós não podemos brincar de sermos cristãos. Às vezes eu olho no espelho, irmãos, e eu comecei a contar uns cabelinhos brancos que estavam nascendo. Um dia eu contei, tinha 2, Ari. Aí depois tinha 3, agora está cheio. Isso mostra que o tempo está passando. Isso mostra que o tempo não perdoa, Samuel. E eu sei que nós vivemos um tempo, a nossa geração é uma geração ansiosa, que é tudo para já. Mas Deus não é um Deus ansioso, Ele faz as coisas no tempo dEle, irmão. No tempo certo. Cabe a mim e a você andar na presença dEle. A sermos adoradores, a não pararmos de meditar na palavra de Deus. Ah, pastor, mas ninguém está meditando. Não interessa, irmãos. Deus está chamando você para meditar na palavra, passar tempo a sós com Ele.
a desligar de tudo, a entrar para o teu quarto, ter vida de oração, vida de intercessão, vida de entrega. Não precisa ninguém te ver, não interessa, irmão. Deus tem falado com você, exclusivamente contigo. Ninguém precisa compreender. Mas quando o milagre chegar, muitos não vão entender, irmãos. Quando o milagre vier, muitos não vão entender. Às vezes uma pessoa fala assim, mas por que fulano é tão abençoado? Irmãos, não tenta entender porque fulano, ciclano é muito abençoado, não. Olha o preço que muitas das vezes essa pessoa tem pago ali numa sós dela com o Senhor. Olha as renúncias, olha as práticas, mas não olha para o fruto, irmãos. Eu falo assim, Deus nos motiva, Jesus, a termos essa atitude de Abraão. Porque mesmo ele gerando Ismael, o Senhor trouxe um tempo de conserto na vida dele. E gerou nele Isaac. Através da vida dele gerou Isaac. Que nós possamos abraçar o nosso Isaac nessa noite. Amém.